No vídeo de hoje, vamos falar de um fundo imobiliário de recebíveis, o RECR11. Trata-se de um dos maiores fundos dessa categoria na Bolsa, com mais de 2 bilhões de patrimônio líquido e um dos fundos com maior liquidez diária da Bolsa. No entanto, é preciso ficar atento à concentração de sua posição em um único CRI e também atento aos seus números e comparação dele com os demais fundos da mesma categoria em nosso vídeo. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E vamos começar falando do portfólio do fundo. Para facilitar, eu fiz alguns filtros, pegando principalmente a participação a importância que cada CRI tem dentro da carteira do fundo, e aí pensando os mais importantes desse grupo. A JC Gontijo está vinculado ao Minha Casa Minha Vida, na cidade de Itaporã, Distrito Federal, com garantia das próprias unidades. O vencimento desse CRI é bem próximo, final de 2022. O BRDU, com garantias em cotas da SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, garantidas pela própria BRDU. É uma empresa de urbanismo de Goiânia, com projetos no estado do Mato Grosso. Temos o CRI do Aracaju Shopping, com garantia no próprio imóvel, com um LTV bastante baixo, 18%, portanto, menor risco. O CODEP trata-se de um centro logístico no Espírito Santo com garantia no próprio imóvel. O VIC2 está relacionado aos projetos do programa da Casa Verde e Amarela, no estado de Minas Gerais. O Embraed está vinculado a terrenos do estado de Santa Catarina. Possui um LTV mais alto, indicando um risco maior. E o RSR possui uma participação mais relevante, acima de 2% neste CRI. Merece atenção, portanto. O CRI Econ também possui um LTV mais alto, merece nível semelhante de atenção, por ter um risco um pouco maior. Considerando que há um CRI indexado ao CDI, o aumento da taxa de juros deve aumentar também o risco nesse CRI. E o VCA, no segmento de loteamentos na Bahia, é, sendo aí nessa primeira lista aí, a última posição mais relevante assim entre os CRIs do fundo. Continuidade, um segundo grupamento de CRIs desse fundo, a gente tem o Realiza 2 do estado da Bahia, tem LTV de 55% e corresponde a 3,9% do fundo. Esse CRI começa a amortizar o principal a partir de julho de 23, portanto apresenta um valor total de emissão de 89 milhões de reais, corrigidos pela inflação no período, por isso a participação maior. Seguindo pelos mais relevantes, a gente tem o Botucatu Shopping, temos uma posição importante no Gafisa, término de obra, com garantia nos terrenos onde serão construídos empreendimentos. Temos o Credit Home, com a maior parte de imóveis no estado de São Paulo. O SG Aquiraz, no Ceará. O Mabu, no Paraná, sem maiores comentários também. O Cortel, no Rio Grande do Sul, tem um LTV mais alto, portanto, maior risco, e com uma participação não desprezível dentro do portfólio do fundo. O Laguna 2, que é com a alienação dos lotes em estoque no Ceará, com LTV bem mais baixo que a média, portanto, de menor risco. O Cashme e o Olimpo são CRI sem maiores comentários. E por último, nesse bloco, a gente tem o Cunha da Câmara em Goiás, com LTV relativamente mais alto, de 77%. Temos o Matarazzo Suite em São Paulo, com participação relevante nas duas séries emitidas, mas sem maiores comentários. O Fazano Salvador, com LTV mais alto, mais de 80%. O Melhoramentos tem um LTV um pouco mais baixo. E agora vamos falar de uma participação de mais de 10% da carteira do fundo, o Hotel Rosewood, São Paulo.
É um hotel de alto luxo, é, construído no edifício histórico, bem localizado em São Paulo. Pelas fotos do empreendimento encontradas no site, passageiro-de-primeira.com, trata-se de um projeto bastante interessante para a cidade. Terá spa, 6 restaurantes, mas precisamos acompanhar e ver se de fato vai ser rentável o projeto. O hotel foi inaugurado no início de 2022. Temos o Vitacom, que envolve 5 projetos na cidade de São Paulo, sem maiores comentários. O Grupo 100 está vinculado a um projeto na cidade de São Carlos, interior de São Paulo, e o Cunha da Câmara 1 a um projeto em Rio Verde, Goiás. O Morumbi Plaza apresenta um LTV mais alto, de 78%. O Cipaz envolve loteamentos em São Paulo, com LTV bem mais baixo, ou seja, menor risco, e uma participação relevante de 4,4%. O CRI Dínamo, na área de varejo, com LTV mais elevado, e o Conx, do estado de São Paulo, sem maiores comentários. Resumindo o portfólio do fundo, temos 76% do fundo indexado ao IPCA e 17% ao CDI, sendo os principais aí, indexadores da carteira. Estamos em um momento de IPCA mais alto e CDI subindo. Podemos dizer que o grande responsável pelo resultado do fundo no último ano foi, de fato, o IPCA, que ficou acima de 10%. Em termos de distribuição, a gente observa uma boa diversificação em termos de emissores e, em termos de segmento, ganha destaque as áreas de incorporação e loteamentos. E, por fim, temos uma distribuição geográfica na qual tem 59% praticamente no estado de São Paulo, seguido por 8% em Minas e 5% na Bahia. Este é um FI basicamente de CRI, diferente de alguns outros que possuem participações relevantes em outras classes de ativos com a receita. Esse tem a receita exclusivamente dos CRIs. O valor distribuído por cota nos últimos 12 meses chegou a R$ 13,75. A rentabilidade do fundo, reaplicando os proventos no próprio fundo, apresentou rendimento histórico melhor que o CDI e o IFIX. No gráfico mensal de distribuição de proventos, vemos uma média acima de 1% ao mês, sendo a última distribuição em 1,2%. O histórico anual de dividendos, a gente percebe um aumento em 2021, junto com a inflação, e são esperados aí valores mais altos em 22, com toda essa pressão inflacionária, principalmente aí com o evento na Ucrânia, né, a invasão na Ucrânia. Não só combustíveis, mas alimentos devem manter uma certa pressão sobre a inflação esse ano, a depender aí do tempo que demorar o desfecho desse evento. Em termos de liquidez, vemos que se trata-se de um fundo de muita liquidez na bolsa, com negociações diárias chegando quase a 6 milhões de reais. O valor de fechamento da cota do fundo fica oscilando aí próximo de R$ 100. Podemos considerar que toda a correção inflacionária acaba sendo distribuída mensalmente pelo fundo. E por fim, o fundo fez 11 emissões, sendo que a partir da oitava, o preço ofertado ao mercado foi ligeiramente menor do que vinha sendo praticado até então. Vamos comparar agora os fundos de papéis. Em termos de dividend yield, o RSR tem um bom valor. Seria o terceiro colocado entre esses principais fundos elencados na relação. Em relação a preço por valor patrimonial, a relação do RSR está elevada, só perde para o Iridium, ou seja, seria interessante se eventualmente se conseguisse pegar, fazer a aquisição desse fundo para quem pretende investir a um valor ligeiramente mais baixo. É um fundo com uma quantidade razoável de cotistas, muito boa liquidez na bolsa. Tem um percentual mais baixo em caixa do que a média da categoria e um patrimônio de 2,3 bilhões de reais.
Vemos que o fundo não apresenta grandes oscilações, mesmo assim, na grande queda que tivemos no início da pandemia, o fundo afundou de valor, recuperando logo depois. A relação preço por valor patrimonial está em 1,04, com valor patrimonial perto de R$ 95 reais. No último ano, o fundo perdeu cerca de 6% de valor e ganhou 13% de dividend yield, portanto, ficando com resultado próximo à inflação. E agora vamos fechar com os pontos positivos e negativos para fazer um investimento no RECR11. Do lado positivo, é um fundo de alta liquidez, bom dividend yield no momento e uma certa proteção inflacionária. Do lado negativo, as emissões atuais a preços menores do que as emissões anteriores, de certa forma prejudica quem entrou no fundo lá atrás. A concentração no indexador do IPCA, se a gente tiver eventualmente aí a redução dessas pressões inflacionárias e a queda da inflação, como é desejado, né, ele pode acabar sofrendo um pouco mais. Ele tem mais de 10% em um único CRI, concentrando bem para esse tipo de fundo. E a relação preço por valor patrimonial está em valores mais altos do que a média aí dos demais fundos de categoria similar. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.